Olá, paz seja convosco. Quero agradecer a todos os irmãos que estão ouvindo este momento, essa palavra de Deus para o seu coração. E vamos abordar um tema interessante envolvendo o cristão e a ética profissional, tá? Onde nós temos como referência o capítulo 5 de Efésios, versículos 15 ao 16, que eu quero ler com os irmãos aqui, tá? Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, diante dessa palavra, vivemos em uma sociedade que cobra o profissionalismo, que cobra um comportamento, digno e aceitável diante da sociedade. Imagine nós, igreja, também, que temos um compromisso de sermos um espelho, um bom exemplo para essa sociedade. Diante disso, trabalhar o cristão e a ética profissional, como entender o que é ética, tá? Que é aquele comportamento aceitável dentro de uma sociedade, tá? E o cristão, ele deve prezar por esse bom comportamento. Antes disso, quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido uma pessoa ética em seus compromissos? Você tem sido uma pessoa que vive envolvida em assuntos simples e se esqueceu daquilo que é importante? São perguntas que devemos fazer e analisar para ver como é que nós estamos diante dessa sociedade que nos cobra tanto. Porque a Bíblia diz que nós estamos sendo observados por uma tão grande número de testemunhas. Nesse sentido, tem um ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui, é a questão da avareza. Você tem sido uma pessoa avarenta? E o que é ser avarento? O que é aquela pessoa avarenta? É aquela pessoa que vive naquele desejo incontrolável por obter mais riqueza. Diante disso, o cristão, ele não deve pôr a sua confiança na riqueza, porque o dinheiro em si não é um mal, mas o amor ao dinheiro se torna a raiz de muitos males. Nesse sentido, o dinheiro, para a pessoa que é descontrolada, se torna até um Deus, um ídolo. Por isso, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 5, diz assim a palavra de Deus, que eu quero ler com os irmãos aqui. Desta maneira fala: assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Olha só, a ganância, a avareza, essa cobiça por mais poder. Isso gera um comportamento, muitas vezes em alguns cristãos, ou na maioria da sociedade, não respeitando valores, não respeitando o próximo, o outro, passando por cima dos outros, a fim de conquistar algo, algum valor, algum destaque pessoal diante da sociedade. Mas o cristão não pode ser assim. O cristão tem que pensar que ele é um cidadão do céu, transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós devemos dizer não à avareza, a esse sentimento, a esse desejo desenfreado, descontrolado, tá? O segundo ponto que eu quero analisar com os irmãos é: como é que está a nossa relação? Deus, família, trabalho e igreja. Como tem sido, essa nossa relação? Será que nós estamos não tendo tempo para a família por causa do trabalho secular? Ou será que nós estamos negligenciando a obra de Deus, se desculpando: eu estou muito no meu trabalho, então não posso estar na igreja? Ou vice-versa, eu estou envolvido tanto na igreja que não posso trabalhar. Não é bem isso. O cristão, ele deve achar um ponto de equilíbrio, tá? E esse ponto de equilíbrio, ele deve ser encontrado em cada cristão que vive uma vida moderada. Afinal de contas, lá em Lucas 17, do versículo 35 ao 36, Jesus relatando da seguinte maneira o quadro social antes da sua vinda à terra, ele falava assim: duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Esse versículo já mostra que a sociedade, ela segue o seu curso normal, tá? E nesse curso normal que a sociedade segue, nós cristãos vamos continuar aqui neste mundo trabalhando, tendo obrigações com a família,
com a escola, né, com o trabalho secular, com a igreja, mas não devemos nos desculpar e negligenciar aquilo que é mais importante para nós, tá? Então esse é um ponto que devemos analisar, tá? Então o cristão ele tem uma vida equilibrada. Lá em Lucas 17, versículo 26 e 31, Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. A sociedade ela segue o seu curso normal. As pessoas continuam trabalhando, continuarão comprando, e nós devemos ter, o cristão ter esse equilíbrio, essa boa conduta. Nada pode ser maior do que a minha família, nem também menosprezar o trabalho ou a igreja, e nem a minha intimidade com Deus, porque nós sabemos que o nosso amor a Deus ele é inquestionável. Inquestionável. Se ele é inquestionável, eu vou entender que as famílias é um presente de Deus. Então, se é um presente de Deus, eu devo honrar, achar tempo para a minha família, achar tempo para me trabalhar e tempo para me servir a Deus na obra do Senhor. Afinal, nós temos 24 horas, não é isso? Jesus ele pede que nós sabemos administrar esse tempo. Um outro ponto aqui interessante é, se eu consigo entender isso, eu vou desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para mim nesta terra. E o terceiro ponto fala, desfrutando a colheita. Se fala em colheita, é porque nós plantamos algo para Deus, plantamos algo com Deus. Agora imagine o que Deus confiou a você. Deus confiou a você a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho. Se você é uma pessoa dedicada, se você é uma pessoa que se esforça para dar o seu melhor a Deus, Deus jamais esquecerá de você. Você vai colher o melhor desta terra, porque você tem promessas de Deus. E se você tem uma vida equilibrada, você é uma pessoa ética, você é uma pessoa que tem moral, você vai ser abençoado por Deus. Olha o que diz o Salmo 128. Quero ler com os irmãos aqui. Diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Tá? Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Ele. Temos que passar por Jesus, confessando-o como Salvador, para desfrutar do melhor desta terra. Diz mais no verso 2 do Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha só, Deus promete prosperar a sua vida. Prosperar a sua vida. Aqui não é a palavra de um professor, de um pastor ou de um teólogo, mas é a palavra de Deus que diz que você vai ser uma pessoa próspera. A prosperidade é para você que plantou, e a cada dia vem plantando coisas boas para o reino de Deus. Você vai ter um lar abençoado, uma família abençoada, um trabalho abençoado, uma promoção abençoada no seu trabalho, porque você decidiu servir a Deus e adorar o Espírito em verdade. Então Deus tem o melhor para você. Lembre-se que o povo de Israel passou 40 anos no deserto peregrinando. E nesses 40 anos, Deus o sustentou, pois Deus era o seu provedor. Nunca faltou nada, diz a Bíblia. Não faltou nada. Porque o povo acreditava na promessa de Deus, que eles adentrariam na terra da promessa. E falando de promessa, qual a promessa que você quer hoje? Se você vive um padrão ético com Deus, você vai colher o melhor dessa terra. Você será uma pessoa próspera. Você que me escuta, que ouvirá esse vídeo, lembre-se de uma coisa: Deus quer abençoar a tua vida. Mas para abençoar a sua vida, você deve acreditar naquilo que a palavra de Deus diz para você. Você será próspero. Vai desfrutar a colheita. Desfrute dessa colheita que Deus tem para você. Porque nós, povo de Deus, se seguirmos fazendo a sua vontade, seremos abençoados em nosso viver diário. Então vamos nos alegrar no Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Diz o Salmo 27, verso 4. Te alegra, deleita-te no Senhor
Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus abençoe sua vida, porque eu quero ministrar na sua vida o que? Compromisso, prosperidade, uma família abençoada, uma família unida, um lar abençoado por Deus, que seu trabalho possa ser digno cada dia, que tu venha colher melhor dessa terra, que tu venha ser uma pessoa abençoada de fato, porque Deus está observando você. Pode alguém não perceber você, pode alguém deixar de estender a mão para você, mas você não vai estar longe nem esquecido dos olhos de Deus. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Que Deus te abençoe. Amém. Pai seja contigo.